Eu vou falar de 7 homens de Deus que, se fosse nos dias de hoje, estaria deitado num divã para ser tratado por psicólogos ou psicanalistas. O primeiro da lista, número 1, Abrão, Gênesis 15. Na Bíblia Revista e Atualizada, fala assim: Deus anima a Abrão. Se Deus animou Abrão, supostamente é porque Abrão estava como? Desanimado. Acertou. Por que desanimado? Ele estava assim. Ele estava sofrendo os efeitos colaterais da demora, do tempo, do Kairos. O tempo Cronos passava na cabeça dele. Quase 25 anos depois que ele saiu de Ur dos Caldeus. E o único filho dele era o herdeiro suposto Damasceno Eliezer. Quando Deus disse para ele: não, será gerado de você. Abrão estava desanimado. A demora desanima. O que está te desanimando? Muita coisa pode desanimar alguém. Muita coisa pode fazer você perder o entusiasmo. Isso é um sintoma depressivo. E aí Deus disse para ele: conta as estrelas dos céus, Abrão. Conta se é que tu podes. E aí ele disse: assim será a sua posteridade. Levantou aquela moral, levantou o entusiasmo, levantou o astral de Abrão e tudo mudou. Tomara que você, a partir de agora, pense bem naquilo que está te desanimando. O que te desanimou a você? Número 2. Eu falei em outro programa de Elias. Leia lá em 1 Reis 19. Um outro motivo para a depressão: o medo, o pânico. A ansiedade produz medo. Tome cuidado, controle os seus sentimentos. Comece a controlar aqui. O medo começa em você pensar em algo que está para acontecer terrível. E aí, se ele for para o coração e ali se alojar, pronto, está instaurada a depressão através do medo. Você tem medo de quê? Vou falar de um terceiro homem de Deus agora que também sofreu a sua depressão. Asaf, cantor do templo. Salmo 77. Teve uma hora que ele perguntou assim: será que Deus se esqueceu de ser propício? Suas misericórdias se acabaram. E lá no versículo adiante, ele confessa para si próprio: isto é a minha aflição. Ele era um homem de Deus e quando ele viu o templo em ruínas, ele viveu naquela época do exílio da Babilônia. Jerusalém foi sitiada, os templos derrubados. Não sei se você sabe, Esdras teve que reconstruir os templos que tinham sido derribados. E Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Foi nessa época que Asaf, sem fazer a obra de Deus, talvez você que já tenha feito a obra de Deus, não saiba o porquê da sua depressão, da sua tristeza. Volte para a obra. O quarto escreveu inclusive Lamentações de Jeremias, grande profeta Jeremias. Você pode ler lá no capítulo 15, na Bíblia. Por que Jeremias estava sofrendo? Ele também viveu na época do exílio. E a dor dele era a perda patrimonial. Ele viu o povo sofrendo por falta de conhecimento. Um profeta que falava de tudo que estava para acontecer. É como agora. A gente clama, a gente chama, a gente fala que Jesus está voltando, que estamos vivendo tempos escatológicos e tem gente que não acredita. Sabia que tem homem de Deus desanimando? Entrando em depressão, fechando igreja, profetas que não aguentam mais de ver o seu povo vivendo na apostasia. Por isso que comigo é diferente. Aqui o apóstolo Marcelo Gonzalez pega firme. Eu sou daquele que cobro mesmo o povo. Eu não me deixo me abater, porque se eu fosse me deixar me abater, nós estamos vivendo tempos que muitos homens de Deus que já faleceram, que estão na eternidade, não viveram o final. Então, você, homem de Deus, tem que tomar cuidado. Você que está falando de Jesus para a sua família, vendo a sua família se perdendo, não querendo saber da obra de Deus, isso pode trazer uma tristeza depressiva. Agora eu vou falar de uma depressão, de uma tristeza que todo mundo conhece, a de Jó. A de Jó foi uma junção de perda de família, de bens, de integridade, perda dos amigos. Ele perdeu a sua própria saúde e ali ele se viu raspando as suas enfermidades em cacos de vidro. Sofreu, viu? Ele chegou a pedir a morte. Ele amaldiçoava o dia do seu nascimento. Até que ele se recuperou e Deus
lhe restituiu tudo em dobro. Talvez muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou pluralizar. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo para você. Você perdeu empresa, perdeu o casamento. Outro dia eu estava comovido com a história do Eike Batista. Quando ele perdeu os seus bens, os amigos, se afastaram. Ele estava até reclamando da própria esposa, que o deixou no momento que ele mais precisava. É assim. E aí? Muita coisa acontecendo? Eu garanto para você que se você buscar ao Senhor, Jesus Cristo, você vai se levantar e também será restituído em dobro. Eu vou falar do 6º quadro depressivo. Jonas também precisaria de um divã, viu? Só que o dele era mágoa. Ele era um profeta, por isso que ele foi enviado para Nínive para pregar. Mas os ninivitas eram bárbaros, e quando matavam os inimigos, faziam pirâmides com crânios humanos, arrancavam os narizes dos inimigos, as orelhas, os olhos, os bicos dos seios das mulheres, para que elas sangrassem até morrer. Aí sabe o que Jonas queria fazer? A sua própria justiça, não pregando para eles. E aí, por conta da ira, ele foi e se opôs ao chamado e ao mandado de Deus de que ele fosse pregar para os ninivitas. Era mágoa, era ressentimento. Se você é uma pessoa melindrosa que guarda mágoa, se você tem lembranças do passado, do casamento que acabou, daqueles que fizeram você ser vítima de bullying, de qualquer acontecimento, você vai sofrer, vai entrar em depressão. Quer um conselho? Lave a sua alma. Esqueça. Perdoar quer dizer esquecer. Perdoe a quem for necessário. Esqueça daquela cena que te fez hoje estar assim, com sentimentos de mágoas, iras, cóleras, desejo de vingança. E aí você vai se livrar dessa depressão. E por último dos 7, eu vou falar do rei Davi. Leia lá o Salmo 38. Ele vai falar que estava encobrindo a sua capacidade. Os seus ossos estavam sentindo a dor, a tristeza. Teve uma hora que ele dizia para Deus: restitui-me a alegria da minha salvação. Foi depois do pecado. Se você um dia teve um encontro com Deus, se você anda fazendo muita coisa errada que desagrada a Deus, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. E vai ser no sentimento, a tristeza. A pior coisa que tem é quem já viveu a alegria da salvação, quem já sentiu a presença de Deus, quem já teve a presença do Espírito Santo e por conta do pecado caiu e não conseguiu se levantar, não se perdoou, não se sentiu perdoado, não passou pelo processo da expiação, não participou de uma ceia. O pecado entristece, deprime. Tem gente que nunca conheceu a verdade, mas tem praticado tantos pecados. Uma vez eu fui evangelizar num grande prostíbulo no Rio de Janeiro, a Vila Mimosa, e ali eu encontrei uma prostituta que tinha sido obreira de um ministério grandioso lá do Rio de Janeiro. E eu perguntei para ela: você está feliz com essa vida? Sabe o que ela me respondeu? Eu sou a pessoa mais infeliz da face da terra, mas eu não consigo sair daqui. Aí eu fiz uma oração por ela, ela jurou, de pé junto para mim, que iria sair no outro dia, domingo, iria para a igreja. Tomara, porque o pecado faz isso também, entristece. Volte para Deus e você então vai se livrar desse tipo de depressão que afeta até mesmo o espírito. Eu quero oferecer para você um e-book tão completo que vai abordar esse tema depressivo, o tema de ansiedade, temas emocionais que você vai aprender a se livrar da depressão e ajudar muita gente. Eu volto a dizer, eu desafio um e-book tão direcionado, tão bem elaborado quanto esse. Adquira o seu.